Nossa equipe é formada por Francisca Samara, Jefferson Guerra e eu, Paulo James. Eu vou começar falando sobre a origem de Esparta. Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga. Ela se situava geograficamente na região sudeste da península do Peloponeso. Esparta foi fundada no século IX a.C. pelos povos dórios, que invadiram a península em busca de terras férteis. Mais 4 aldeias da região da Lacônia uniram-se para assim formar a cidade de Esparta. A cidade cresceu de forma exponencial nos séculos seguintes, e esse aumento populacional fez com que os espartanos buscassem e atingissem a ampliação de seu território através de guerras. Sendo assim, no final do século VIII a.C., os espartanos conquistaram toda a planície da Lacônia. Os espartanos, eles constituíram-se em uma sociedade altamente militarizada, com uma rígida hierarquia e disciplina para manter a ordem social. Era uma sociedade baseada na ordem, na disciplina e no militarismo. Era uma cidade tão organizada quanto um exército. A sua sociedade hierarquizada era composta por cidadãos espartanos, periecos e ilotas. Essa organização dos membros da sociedade em grupos sociais formavam uma ordem social de Esparta. E a disciplina mantida pela força, a partir das armas, impedia que as pessoas tentassem alterar essa ordem. Majoritariamente, os cidadãos espartanos, a sociedade esparta, na verdade, eram compostas por ilotas, que eram servos escravos pertencentes ao Estado, possivelmente descendente de uma população que foi derrotado pelos espartanos em batalhas, e aí eles trabalhavam na terra e tinham que pagar tributos ao Estado, ou seja, eles sustentavam a elite espartana. Logo depois dos ilotas vêm os periecos, que eram pessoas livres que habitavam periferias, por isso o nome periecos. Eles trabalhavam na agricultura, no artesanato e no comércio. Eles precisavam pagar impostos ao Estado, mas não possuíam nenhum direito em Esparta. 5% eram os cidadãos espartanos que faziam parte dessa camada social. Eles eram homens espartanos ou esparciatas, os únicos que tinham direitos dentro de Esparta. Controlavam a política e o exército. Eles são descendentes diretos de guerreiros. E os esparciatas detestavam e desprezavam os trabalhos artesanais e de agricultura. A política era um privilégio dos esparciatas, dos cidadãos esparciatas, e somente essa classe poderia ocupar cargos públicos e participar das decisões tomadas na Assembleia. Para organizar politicamente a cidade-estado de Esparta, foi constituída uma estrutura administrativa que contava com uma diarquia, ou seja, um poder exercido por 2 reis, que eram oriundos de uma linhagem familiar que sempre ocuparam esse espaço, cada um de uma dinastia diferente. Eles tinham uma certa influência militar, religiosa e jurídica. E vinham de dinastias ágidas e euripôntidas. A organização estrutural era composta por Apela, Jerúsia e Éforos. A Apela era uma Assembleia Popular formada por todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos, que tinham uma função de rejeitar ou aprovar projetos feitos pela Jerúsia, que, no caso, a Jerúsia era um conselho formado por 28 anciãos, cidadãos idosos, que tinham as funções legislativas e também judiciárias, julgando os conflitos dos espartanos. As funções executivas elas eram exercidas por 5 éforos, que eram os mais importantes governantes de Esparta. Eles eram eleitos todos os anos pela Apela e administravam funções políticas, fiscalizavam a vida social e econômica da cidade-estado. Sobre o corpo e a cultura. Em Esparta, o culto ao corpo era voltado para a militarização, tanto dos homens
quanto das mulheres, que deveriam possuir um corpo bom e saudável para assim gerar futuros bons guerreiros para o Estado. Os espartanos eram treinados desde a infância para servir ao Estado em guerras, onde morrer por ela era sinônimo de glória e esplendor. Os espartanos cultuavam seus corpos como um templo de força e um presente dos deuses, que os treinavam em templos e faziam questão de mostrar toda a sua virilidade e força. A estrutura que foi sendo formada como sociedade em Esparta levou à necessidade de manter as populações nativas submetidas pela força. Assim, Esparta se transformou numa sociedade fortemente militarizada que exigia de seus cidadãos uma disciplina férrea iniciada desde a infância. Sua cultura de militarização fazia de Esparta uma sociedade estamental, regida assim por fortes leis oligárquicas. Sua organização política oligárquica, regida por leis não escritas atribuídas ao lendário legislador Licurgo. Assim, haviam 2 reis hereditários com funções militares e religiosas. A cultura espartana também se destacou por sua arquitetura, literatura e filosofia. A cidade contava com impressionantes edifícios públicos e templos, assim como grandes poetas e filósofos, como o famoso filósofo espartano Górgias. Me chamo Jefferson e vou falar um pouco sobre as batalhas e o fim de Esparta. Esparta foi uma das cidades-estado mais poderosas da Grécia Antiga, conhecida por sua cultura militar e pela disciplina rigorosa de seus cidadãos. Nesse texto, nós vamos explorar as batalhas que marcaram a história de Esparta, bem como também o seu declínio no cenário político grego. Desde sua fundação, Esparta foi uma sociedade voltada para a guerra. Os espartanos acreditavam que a força e a disciplina militar eram essenciais, necessárias para a sobrevivência e prosperidade da cidade. Os espartanos, eles eram treinados desde a infância para se tornarem guerreiros habilidosos, e a educação era focada no desenvolvimento físico, ou seja, no corpo, e também na obediência às leis e às tradições deles. Uma das batalhas mais famosas envolvendo Esparta foi a Batalha das Termópilas. É ocorrida em 480 anos antes de Cristo. Nessa batalha, o exército espartano, liderado pelo rei Leônidas, enfrentou as forças invasoras do Império Persa. Mesmo sendo numericamente inferiores, ou seja, de menor quantidade, os espartanos resistiram bravamente por vários dias, causando pesadas baixas aos persas. A coragem e o sacrifício dos espartanos em Termópilas se tornaram símbolos de resistência e heroísmo. Outra batalha importante também foi a Batalha de Leuctra, que foi ocorrida em 371 anos antes de Cristo. Nessa batalha, o exército espartano foi derrotado pela cidade-estado de Tebas, liderado pelo general Epaminondas. Essa derrota marcou o início do declínio de Esparta, pois enfraqueceu o poder militar e político da cidade. O fim de Esparta, como uma grande potência militar e política, ocorreu em 146 anos antes de Cristo, quando a cidade foi conquistada pelos romanos. Após a conquista romana, Esparta perdeu sua independência e seu sistema político e militar foram gradualmente desmantelados. A cultura espartana, baseada na disciplina militar e no papel central dos guerreiros na sociedade, foi deixada para trás e a cidade perdeu completamente a sua importância histórica. E para a conclusão, temos as fontes na qual serviram para a elaboração desse trabalho.
essas fontes na qual foram consultadas. Elas fornecem informações detalhadas sobre a cultura, a história e as batalhas de Esparta, como também o fim, garantindo a precisão e a qualidade das informações apresentadas nesse texto. Nós agradecemos pela atenção. Obrigado.